E aí pessoal, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam bem, né? Se cuidando em casa, assistindo às aulas, fazendo as atividades, né? Sem pressa, vão responder as atividades no ritmo de vocês, principalmente as atividades em PDF. Mas não deixem de fazer elas. Se vocês tiverem alguma dificuldade, vocês me mandam as dúvidas, vão assistindo às aulas e vão tentando responder as atividades. Não deixem de responder não. Estou passando muitas atividades, mas é para vocês irem suprindo nesse tempo aí, sem as aulas presenciais, a gente assistindo as aulas e fazendo muita atividade, para que o conteúdo ele fique mais explícito possível, né, para vocês conseguirem assimilar da forma mais eficiente possível. Então, trazendo os vídeos e muita atividade. Mas aí vocês vão fazendo aos poucos, certo? Só não deixem de fazer, não precisa fazer todas as atividades. As do livro, quando eu passar, tem que fazer logo, mas as de PDF vocês podem ir fazendo aos poucos, mas não deixem de fazer, certo? Estou passando mais ou menos em média 2 atividades por semana em PDF, né, 20 questões, fora às vezes os exercícios do livro. Aí vocês vão fazendo aos poucos, vocês vão assistindo as aulas e respondendo aos poucos, mas não deixem de responder não, viu? Vão respondendo, que é bastante importante, que é uma forma, parece ser muita atividade, mas é uma forma de suprir e vocês conseguirem perceber de forma mais fácil se vocês estão tendo dificuldade ou não em alguma parte do assunto. E aí, como consequência disso, vocês me mandem as dúvidas. Ah, professor, eu não entendi, não estou conseguindo fazer isso, eu assisti as aulas, mas essas questões aqui eu estou tendo dificuldade. E aí eu vou respondendo a vocês, vou ajudando vocês. Eu vou dizendo, olha, desse jeito, desse jeito. Tem algumas pessoas que já me mandam as perguntas e eu respondo praticamente no mesmo dia que vocês me mandam, eu respondo, certo? É só o tempo de eu ver que vocês me mandaram a pergunta e eu já vou respondendo a vocês, certo? Mas vão fazendo, nem que vocês vão fazendo aos pouquinhos, mas não deixem de fazer, certo? Tentem responder a atividade, certo? Não deixe acumular também muito não, porque vai juntando de todas as matérias, né? Português, matemática, história, geografia, inglês, vai juntando as atividades, aí fica uma confusão de atividades, né? Então vocês vão tentando responder aos poucos, e à medida que vocês não forem conseguindo, vocês vão me acionando, ou pelo meu e-mail, ou pelo meu Instagram, ou pelo e-mail lá da plataforma, certo? Então nas últimas aulas a gente vem falando sobre o conceito de saúde, né? Então a gente viu lá o conceito de saúde desenvolvido pela OMS, né, em 1947, deixando para trás aquela noção de que saúde era a ausência de doenças. Então já veio lá com o conceito mais amplo de saúde, né, que envolve vários aspectos, desde a saúde alimentar, a moradia digna, um meio ambiente saudável, a ter acesso a sistemas de saúde, né. A gente vê aqui, por exemplo, no Brasil, que a partir da criação da Constituição de 88, né, e regulamentado por leis seguintes, né, a gente teve a criação do Sistema Único de Saúde, né, que é um sistema em que qualquer e todo brasileiro, né, tem o direito e pode acessar esse sistema de saúde. A gente está vendo a importância do SUS agora, nesse período da pandemia da Covid-19, né. Se a gente não tivesse, por mais que o sistema de saúde ele seja único de saúde, né, aqui no Brasil, ele seja precarizado, né, ele tenha muitos problemas, mas imagine se a gente não tivesse esse sistema agora, o que seria dessas pessoas que estão contraindo Covid-19 e estão precisando acessar, não tem dinheiro para ir no hospital particular, não tem plano de saúde, né, que é o caso de boa parte dos brasileiros, e se não tivesse um sistema de saúde que pudesse absorver a demanda dessas pessoas, né. É óbvio que tem uma série de problemas, né, e deveria ser política de Estado, né, um investimento no fortalecimento do Sistema Único de Saúde, não simplesmente colocar o sistema de saúde para ser gerido, né, por iniciativas privadas, né. A gente está vendo aí em vários lugares, né, que vários hospitais privados eles não têm a capacidade de suporte para tratar tantas pessoas ao mesmo tempo, né. Então foi a grande quantidade de leitos que são utilizados nesse caso aqui da Covid-19 são do Sistema Único de Saúde, né. Por isso que ele é importante e deve ser fortalecido para todas as pessoas, para que a gente tenha o direito a acessar esse sistema. Então vimos isso e vimos também alguns conceitos que envolvem a parte referente aos conceitos básicos de saúde, né? Então a gente aprendeu uma série de conceitos e agora você pode assistir o jornal tranquilamente, e quando estiver falando lá das questões do Covid e das questões que envolvem temas de saúde, a gente já consegue saber, né? Então a gente já consegue saber até corrigir quando fala na televisão errado, né? Que
o Aedes aegypti ele causa a dengue, né? E a gente já sabe que ele não causa a dengue, né? A gente já sabe que ele é o vetor, ele transmite o agente etiológico, né? Que no caso lá da dengue é um vírus. Então a gente já sabe desse conceito, né? Então você já sabe que o Aedes aegypti é um vetor, que o vírus que causa a dengue é o que é o agente etiológico, né? O organismo, ou seja, se aquele mosquito ele não estiver transportando o agente etiológico, ele vai se alimentar do seu sangue e você não vai pegar o vírus da dengue, porque nesse caso ele não estava transportando o agente etiológico. Tá? Então não é necessariamente o mosquito, né? O mosquito ele é o vetor. Por exemplo, esse mosquito aí também tem o mosquito anófilis, né? Que é o da febre amarela, que é outra espécie de mosquito que transportam outro agente etiológico. E a gente vai ver que existem vários vetores e agentes etiológicos diferentes, né? Então, o agente etiológico, o agente patológico, ou patogênico, né? É esse organismo que vai causar alguma doença na gente. E a gente viu que existe uma série de agentes etiológicos diferentes, de organismos diferentes que podem causar doenças, né? Então a gente viu lá as viroses, né, que são doenças que são causadas por vírus, né? Vimos lá que os vírus são esses organismos que não têm célula, né, acelulares, mas que têm seu material genético. E como eles não têm células, eles precisam das células de outros seres vivos para se reproduzir, né, para realizar seu metabolismo, desempenhar suas funções básicas. E por isso a gente diz lá, os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios, ou seja, a vida deles é invadir as células de outros vírus, de outros seres vivos, para poder se reproduzir, gerar novas cópias de si, né? Então a gente viu uma série de doenças causadas por vírus, como falei, da dengue, zika, chikungunya, as gripes, né? A influenza, as gripes, a gente viu lá a AIDS, que é causada pelo HIV, que é o vírus da AIDS, que causa AIDS, né? Rubéola e uma série de outros casos de virose, né? A gente falou lá que no caso importante das viroses, né, e também das bacterioses, as bacterioses eram as doenças causadas por bactérias, né? Bactérias são aqueles organismos unicelulares, procariontes, ou seja, que eles não têm núcleo, então o material genético deles fica disperso no interior das células, eles só têm um tipo de organela, ou seja, um órgãozinho, um tipo de órgãozinho, né, do órgão da célula. E a gente viu lá que tanto vírus e bactérias podem ser utilizados para a produção das vacinas, né? O que eram as vacinas? Aquele medicamento, não aquele medicamento, mas aquele material que ele é utilizado para fazer com que a gente se previna de doenças, né? Então as vacinas elas estimulam o nosso corpo a produzir anticorpos, ou seja, elas estimulam o nosso corpo a produzir defesas que vão evitar que a gente adquira uma série de doenças, né? Seja ela causada por vírus, seja ela causada por bactérias. Então vimos lá que especificamente para bactérias, caso você fique doente, a gente pode utilizar aqueles medicamentos que a gente chama dos antibióticos, né? Então os antibióticos são aqueles medicamentos que são usados especificamente e exclusivamente para combater doenças causadas por bactérias. Aí demos o exemplo lá do primeiro antibiótico que foi descoberto, né, que foi pelo Alexander Fleming, que ele descobriu no início do século XX, né, ele descobriu a penicilina, né, e ele descobriu que vários fungos produziam antibióticos, substâncias que combatem bactérias. Então teve a revolução dos antibióticos, né, ou seja, uma série de pessoas que morriam por infecções causadas por bactérias, elas começaram a ser salvas a partir da medida que se descobriu os antibióticos e a sua eficiência contra a ação de bactérias. Ou seja, os antibióticos são essas substâncias que destroem as bactérias. Hoje em dia a gente já tem uma série de antibióticos que são sintéticos, né? Que eles são produzidos, não são extraídos naturalmente de fungos, né? Mas eles são produzidos sinteticamente em laboratórios a partir da indústria farmacêutica, né? Vocês estudaram lá no 6º ano. Os fungos eles têm essa importância na produção de antibióticos, eles têm a importância na produção de alimentos, né, de queijos, na fermentação do bolo, na produção de bolo, de pão, de bebidas alcoólicas fermentadas, né, cerveja, vinhos e por aí vai. Mas eles também causam uma série de doenças, que a gente viu lá o caso das micoses, né, do sapinho, quando a gente tem a proliferação desses organismos, principalmente se você está com a imunidade baixa ou em locais no seu corpo onde tem muita umidade, ou seja, que concentra muita água, né? Armazena muita água e calor, né? Muito entre os dedos das mãos, principalmente entre os dedos dos pés, né? Você de meia suando seu pé lá, juntando aquele calor, aquela umidade do suor,
é bom para se proliferar, e também nas virilhas, né? Entre as pernas e os órgãos genitais, também um local propício ao desenvolvimento de bactérias, né? Você está caminhando muito, né? A fricção das suas pernas gera o suor, o calor, e aí pode desenvolver o que a gente chama das micoses, né? Que são doenças, né? Ou alterações causadas por fungos. A gente viu também, conversamos um pouco sobre os parasitas, as parasitoses, né? Aqueles organismos que precisam invadir o corpo de outros seres vivos para sobreviver, né? Os ectoparasitas, que ficam na parte externa, os endoparasitas, que ficam na parte interna do nosso corpo, certo? E aí vimos lá os vermes, as verminoses, né? Os nematelmintos, os platelmintos, que a gente vai ver nas próximas aulas com mais detalhamento, né? Hoje aqui é sempre bom dar essa recapitulada, né? Porque faz tudo parte do mesmo grande assunto. Vamos começar a discutir um pouco sobre a questão que envolve saúde e meio ambiente, ou seja, que relação é essa que existe entre a saúde e o meio ambiente. Então, desde os povos mais antigos, desde aqueles povos mais, né, mais antigos na história, né, se a gente pensar dos povos gregos, do Império Romano, desde aquela época, né, vocês devem lembrar aquelas construções, os aquedutos, todas aquelas construções, desde esse período, eles já conseguiam relacionar, por exemplo, a água contaminada com dejetos, a água suja, eles já conseguiam fazer relação entre água suja e contaminada com o aparecimento e o desenvolvimento de uma série de doenças, né? Então esses povos lá, principalmente dos grandes aquedutos no Império Romano, ou seja, eles sempre buscavam formas e já construíam estruturas que até hoje em alguns lugares, por exemplo, lá os aquedutos de Roma até hoje são preservados, né? Na história, que eram estruturas que eles faziam para captar água limpa, né? Ou seja, eles já conseguiam fazer essa relação da água com dejetos, né? E poluentes, obviamente que eles não chamavam de poluentes, né? Mas a água suja, ou com aspecto sujo, eles já conseguiam relacionar com a contaminação com uma série de doenças diferentes. Então, eles construíam formas de conseguir captar a água mais limpa possível, né? A descoberta mesmo dos micro-organismos que podem estar presentes na água contaminada, ela foi datada lá, principalmente no século XIX, né, com o Louis Pasteur, o próprio Alexander Fleming, que eu estava falando dos antibióticos, o Leeuwenhoek, que foi o primeiro a identificar os micro-organismos, o Robert Hooke, ou seja, uma série de cientistas no século XIX, que foram, no século XVIII e XIX, eles foram identificando esses micro-organismos e conseguiram fazer essa associação, que a água contaminada e as doenças, na verdade, as doenças eram causadas porque essa água contaminada ela apresentava uma série de organismos, e esses organismos, quando entravam no nosso corpo, ou entravam em contato com o nosso corpo, eles eram responsáveis por desenvolver uma série de enfermidades nas pessoas, ou seja, desenvolver uma série de patologias nas pessoas. Então, essa relação entre o meio ambiente e a qualidade da saúde, ela é muito antiga, certo? Então, mesmo antes de, como eu falei lá dos gregos e romanos, eles já utilizavam uma série de técnicas para tentar limpar a água e distribuir a água mais limpa possível. Porque eles faziam essa relação da água suja, né, com o desenvolvimento de doenças, até a coisa de 2 séculos atrás, que foi se identificar esses micro-organismos que são responsáveis por causar essa doença, por causar uma série de doenças ligadas à água contaminada. Então veja que é fundamental a gente conseguir compreender. Então, quando a gente estava trabalhando lá nos conceitos da OMS sobre saúde, e linka lá 2 coisas, né? Saneamento básico e meio ambiente. Veja que essas relações de um meio ambiente prejudicado, impactado, contaminado, poluído, ele se associa diretamente à saúde das pessoas, certo? Então, se as pessoas vivem em um local em que o ambiente é contaminado, que a água é contaminada, que o ambiente é poluído, aquelas pessoas elas vão desenvolver e elas vão adquirir uma série de patologias, ou seja, uma série de doenças em decorrência desse meio ambiente prejudicado. Então, é uma relação direta e muito importante a saúde ambiental, ou seja, um ambiente saudável, equilibrado, com equilíbrio dinâmico, com a saúde de uma população ou de várias populações. Então, da mesma forma que a Constituição lá de 1988 ela garante que as pessoas tenham acesso à saúde, né?
lá que decorreu lá da criação do SUS, lá também diz que as pessoas na Constituição, todas as pessoas, é um direito universal de todos os brasileiros, acesso a um meio ambiente saudável. Ou seja, então tem aquelas coisas básicas, né? Então acesso à saúde e um meio ambiente básico, um meio ambiente saudável, né, em sua estrutura básica. Ele também está se referindo ao quê? Que todo brasileiro ele tem direito a água potável, ou seja, acesso à água limpa, pura. Ele tem acesso ao tratamento, tem direito a ter um acesso ao tratamento de esgoto, coleta e tratamento de esgoto, e tem direito a uma moradia digna, certo? Isso são direitos que são assegurados pela Constituição de 1988, certo? O que a gente consegue perceber pelos dados é que existe uma relação direta entre pobreza e uma série de doenças, certo? Mas essa série de doenças, elas não acometem as pessoas porque as pessoas são pobres, né? Ou seja, os organismos vivos, os agentes etiológicos, eles não selecionam as pessoas a partir do seu padrão de vida, né? Ou seja, pessoas ricas não vão ser... os micro-organismos não gostam de pessoas ricas, eles só gostam de pessoas pobres, né? Não é o problema que eles só gostam de pessoas pobres, é porque tem uma série de doenças que estão ligadas à pobreza e não aos pobres. O que eu quero dizer que está ligada à pobreza? Está ligada ao fato das pessoas não terem acesso à água tratada, as pessoas não terem acesso à coleta de esgoto, a esgoto tratado, né, a retirada de esgoto nas suas casas de forma segura, de ter a coleta do seu lixo, a coleta do lixo, né, e as pessoas não têm uma moradia digna, por exemplo. Ou seja, todos esses fatores, quando o que já se sabe, que já se percebeu, é que quando esses fatores esses problemas eles não são resolvidos, as pessoas que vivem nessa situação de pobreza, elas são acometidas por uma série de patologias que estão diretamente relacionadas às questões que a gente chama do saneamento básico. O que é esse saneamento básico, professor? É a pessoa ter acesso à água encanada na sua casa. Primeiro, a pessoa tem uma casa, né? Então a pessoa tem que ter a casa, e na casa dessa pessoa ela tem que ter direito ao acesso à água encanada, essa água tratada, ou seja, captada, filtrada, passando por todos os processos da estação de tratamento de água. Essa pessoa na casa dela ela tem que ter o direito também a ter seu esgoto coletado, né? Então sua casa está conectada à rede de esgoto da cidade, e esse esgoto ele ser tratado, ou seja, ele não ser despejado de volta na natureza sem nenhum tratamento. E a pessoa também tem direito a coleta de lixo, do lixo que ela produz na sua casa. Então essas coisas englobam o que a gente conhece e chama como por saneamento básico. Então quando a gente pega todas essas questões e a ausência de tudo isso, ainda associado a outros problemas como a poluição do ar, a poluição do solo e por aí vai, a gente tem uma série de doenças, ou seja, a gente começa a gerar uma série de pessoas que desenvolvem um leque de enfermidades diferentes, não porque elas foram cometidas pelo Covid-19 no ar, um vírus que estava no ar, não. É porque ela está inserida em um meio em que vários agentes etiológicos eles vão se proliferar em locais justamente que as pessoas não têm isso, ou seja, a pessoa não tem acesso à água encanada, ela acaba coletando a água dela de qualquer forma, utilizando a água dela de qualquer forma, ela entra em contato com vários agentes etiológicos que geram uma série de doenças. Ou seja, a gente cria um universo de pessoas doentes porque ela não tem acesso a questões básicas como moradia, coleta do lixo, coleta do esgoto, água encanada, tratado, ou seja, aquilo que a gente chama de saneamento básico. O saneamento básico ele é garantido pela Constituição e ele é regulamentado pela uma lei de 2007. Então, em 2007, cria essa lei que garante o direito ao saneamento básico a todo brasileiro. Ou seja, todo cidadão brasileiro ele tem direito a ter o saneamento básico, certo? Então, todo brasileiro ele tem direito a ter saneamento básico, porque se entende que se todo brasileiro tem direito a saneamento básico, uma série de doenças que existem e que a gente vai estudar, que acomete as pessoas, elas seriam erradicadas, né? São as doenças que costuma se chamar de doenças do terceiro mundo, ou doenças dos países subdesenvolvidos, que são doenças que elas vão atingir os países subdesenvolvidos justamente pela ausência do saneamento básico, né? Ou seja, porque as pessoas não têm água encanada, porque as pessoas não têm rede de esgoto, porque as pessoas não têm coleta de lixo, porque as pessoas não têm obras que impeçam enchentes, ou seja, acontece uma enchente, a água invade na casa das pessoas, as pessoas acabam entrando em contato com aquela água, que às vezes está contaminada, e vai pegando uma série de doenças, né? Vai desenvolvendo uma série de enfermidades diferentes, né? Então, costuma se chamar de doenças do terceiro mundo, doenças de países subdesenvolvidos,
Porque na maioria dos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, nem toda a população tem acesso ao saneamento básico, certo? Então, quando a gente tem a ausência de todos esses mecanismos, a gente vai ter associado uma série de doenças, certo? Que vão atingir as pessoas. Então, a gente precisa ter um entendimento de que meio ambiente, saneamento básico e saúde, ele tem que ser pensado de uma forma integral. Ou seja, se a gente consegue sanar essas questões de saneamento básico, sanar as questões do meio ambiente poluído e contaminado, a gente consegue livrar a população e de sobrecarregar o sistema de saúde com uma série de pessoas doentes que não vão existir mais, certo? Então, você precisa ter ideia. A questão de água tratada, se você pensar aqui no Brasil, assim, no sul, sudeste, centro-oeste e aqui a região nordeste, com exceção de alguns estados, mas aqui Sergipe, por exemplo, quase que toda a população tem acesso a água encanada, água tratada encanada, né? Lá por volta de 90%, um pouquinho mais ou menos, né? Já na região norte do Brasil, principalmente no Amapá, no Amapá eles têm menos de 40% da população tem acesso a água encanada, né? Então, na região norte do país ainda tem muito déficit da parte que envolve água encanada e tratada, né? Aqui em Sergipe a gente tem mais ou menos um pouco mais de 90% da população tem acesso à água encanada. Mas quando a gente vai tratar da questão da coleta de esgoto, tratamento de esgoto, aí já é uma outra realidade. Ou seja, aqui, por exemplo, aqui em Sergipe, menos de 40% das casas de todo o estado, menos de 40% varia-se entre uma variação de 20% e 40% das casas tem acesso à rede de esgoto, e esse esgoto é coletado e tratado de forma adequada. Ou seja, menos da metade da população de Sergipe não tem acesso ao esgoto, à coleta de esgoto, por exemplo. Tem água encanada, mas não tem a coleta de esgoto. Isso vale para outros estados aqui no Brasil, né? Tirando assim, a exceção das regiões sudeste, né? Minas Gerais, São Paulo, algumas regiões do sul, ainda tem uma boa rede de esgoto para a população em geral, né? Mas mesmo assim nem nesses locais tem, porque se a gente contar nessas várias comunidades que as pessoas não têm acesso a essas coisas. Então a gente abre um leque gigantesco para uma série de doenças atingir as pessoas, né? Então, se nem todo mundo tem acesso a saneamento básico, uma série de doenças vão passando e vão atingindo as pessoas, né? Às vezes a gente não pensa, né? A gente às vezes acha que isso não é a realidade, mas pensa aqui, no estado de Sergipe, menos de 40% das pessoas têm acesso ao esgoto, à coleta de esgoto. Ou seja, a gente tem uma média assim, mais ou menos 17,4 milhões de pessoas no Brasil. 17,4 milhões de pessoas no Brasil, elas não têm acesso a essas medidas de tratamento de esgoto, por exemplo. Então elas têm aquelas que chamam das medidas alternativas, né? Fossa séptica, sumidouros e por aí vai, né? Ou seja, tem uma série de pessoas que estão propícias, né? Como eu posso dizer, propícias e abertas, né? Acessíveis a esses patogênicos, ou seja, esses agentes etiológicos, a contaminar seus corpos e suas vidas. Então, são questões que seriam sanadas completamente se a gente tivesse um grande plano de saneamento básico, ou seja, que se fosse atendido a legislação, né, que diz que o saneamento básico é direito a todo brasileiro e não é atendido, né? Então, essa questão da ausência de saneamento básico, ela interfere diretamente e completamente na questão da saúde dos indivíduos. Então, uma série de especialistas eles definem, né, que para a pessoa ter uma vida digna, né, ela tem que ter acesso a pelo menos 110 litros de água por dia, e que essa água ela esteja no mínimo acessível a ela a pelo menos 1 quilômetro de distância, né? Então, esse estudo é um estudo da ONU, né, da Organização das Nações Unidas, e eles entendem isso, né? Aqui no Brasil, na média geral, cada brasileiro tem acesso por dia, se juntar todo mundo. Obviamente que tem essas diferenças da desigualdade. O dado que eu dei anteriormente, né, tem gente que não tem acesso à água encanada, então não vai ter, óbvio que não vai ter acesso a esses 110 litros, dependendo da desigualdade de um país para o outro, né? Mas aqui na média geral do Brasil, né, se pega a distribuição de água e todos os brasileiros, dá uma média de 156 litros por dia para cada brasileiro. Então a gente está acima dessa média que é determinada pela ONU. Agora tem uma série de países que estão abaixo disso, né? A China 85 litros por dia, a média, a Nigéria 32. Ou seja, tem uma série de países que as pessoas não têm nem esse acesso mínimo e básico
da água para sobreviver, para se dizer assim que a pessoa tenha dignidade do acesso à água, seria esse dado aí, que é um cálculo feito pela ONU, né? Não é da minha cabeça não, é um cálculo que ela é feito e desenvolvido pela ONU, do entendimento assim da pessoa ter, as pessoas terem a dignidade e acesso, mas dependendo de país para país, né, você pode ter essa variação, dependendo do grau de desigualdade social que a gente tem no país. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, que é um dos que tem mais acesso, pessoas, cada pessoa tem, se fizesse essa média, né, mais ou menos 516 litros de água por dia. A gente pensa assim em um país que a gente quando imagina ser um país bem desenvolvido. Então, até para um estudo da ONU também, né, eles identificam assim que aqui no Brasil aqui a gente convive, e boa parte da população convive com uma série de endemias, né, são aquelas doenças localizadas, né, que acontecem sempre, e epidemias aqui no Brasil de doenças justamente pela ausência de saneamento básico, né. Então tem esse estudo da ONU, vocês podem encontrar ele facilzinho no Google, pesquisar, e ele identificou isso, que aqui no Brasil a gente tem uma série de endemias e epidemias que elas só acontecem por causa da ausência da universalização do saneamento básico, ou seja, que todas as pessoas tenham acesso ao saneamento básico, né? Então tem um cálculozinho da ONU que pensa assim, mas como é que a gente consegue captar de forma mais palpável essa relação entre saneamento básico e saúde? Então tem um outro estudo também da ONU que ele traz bem assim, que a cada $1 que é gasto investindo no saneamento básico, você economiza $5 no investimento à saúde. Ou seja, isso quer dizer, quando você investe em saneamento básico, a cada $1 que você bota em saneamento básico, você economiza $5 na saúde pública. Então ele está dizendo o quê? Que quanto mais você investe no saneamento básico, mais você economiza na saúde, porque uma série de pessoas elas não vão ficar mais doentes. Ou seja, uma série de doenças vão ser erradicadas. Então, se você investe em saneamento, se tem um investimento de saneamento básico para que todo mundo no Brasil, todos os brasileiros tenham acesso ao saneamento básico, a gente faz uma economia de 5 vezes do investimento necessário na saúde. Ou seja, todos esses $5 para cada um, ou seja, esse dinheiro que a gente gasta no tratamento das pessoas e das doenças que as pessoas têm, se a gente investisse mais e fizesse um plano de universalização do saneamento básico, a gente teria mais dinheiro sobrando para poder aplicar na saúde e para melhorar a saúde em outros aspectos, certo? Então veja que é uma relação de 5 vezes, ou seja, às vezes está gastando muito dinheiro na saúde, mas poderia resolver esse problema apenas investindo no saneamento básico, que é um custo muito menor do que está fazendo altos custos na saúde, e esse dinheiro poderia servir para melhorias em outras áreas da saúde, né? Então veja como é um dado grande e é importante isso, ou seja, a gente conseguir relacionar essa questão, que às vezes é muito distante na nossa vida, ou seja, quem de vocês não tem acesso a água e esgoto? Eu acho que ninguém, né? A gente, é uma coisa que está fora do nosso universo, mas tem uma série de imagina 17 milhões de pessoas que não têm acesso, por exemplo, a saneamento básico, né? Então, mas quantas pessoas são? Quantas doenças as pessoas atingem? E essas doenças elas não estão só relacionadas com a água. A gente tem que tomar cuidado também com questões com a poluição e contaminação do solo. Então, muitos agentes etiológicos eles acabam se propagando no solo também. Então, no solo contaminado, em uma água contaminada, esses agentes conseguem infectar as pessoas e causar uma série de doenças. E além da série de doenças, essas doenças, muitas delas incapacitam a pessoa, né? As pessoas elas não conseguem trabalhar e em alguns casos mais graves elas podem levar as pessoas a morrer. Além dessas questões, a questão do saneamento básico ela também está muito ligada, ou seja, lugares que tem bom saneamento básico, a gente tem uma queda na mortalidade infantil, ou seja, na morte das crianças nos primeiros anos de vida, certo? Então, estou trazendo essa aula falando muito disso, por quê? Porque isso é um fator muito importante. Então, nas próximas aulas a gente vai ver uma série de doenças, uma série de agentes etiológicos que causam uma série de doenças, e a gente vai ver que existe uma medida profilática que é as pessoas terem acesso ao saneamento básico. Ou seja, a gente vai conversar sobre uma série de doenças que as pessoas tendo acesso ao saneamento básico, essas doenças simplesmente desaparecem, elas simplesmente são erradicadas, certo? Então tem uma série de doenças que a gente vai estudar e uma série de parasitoses que a gente vai estudar nas próximas aulas,
que estão completamente ligadas à questão do saneamento básico. Por isso eu gastei essa aula de hoje, não gastei, né? A gente ganhou essa aula de hoje para falar dessa importância do saneamento básico, para falar da importância do acesso à água tratada, de um ambiente saudável, de um solo não contaminado, das pessoas terem direito à casa delas, né? E terem acesso ao esgoto tratado, a coleta do esgoto, o caminhão do lixo passagens. São as coisas invisíveis que a gente tem na nossa vida, né? Passa o caminhão do lixo e a gente não entende que muitas pessoas, o caminhão do lixo ela não passa para pegar o lixo daquelas pessoas. Aí ali vai acumular ratos, vai aparecer rato, aí rato tem algumas doenças que estão ligadas aos ratos, a leptospirose, por exemplo, que a gente vai ver. Então são doenças que, acessou o saneamento básico, as pessoas estariam com esses problemas resolvidos, certo? Então na próxima aula a gente vai começar a estudar uma série dessas doenças, vamos falar nas próximas aulas, doença. Mas vocês vão entender, quando a gente for falar delas, da importância do saneamento básico, certo? Então espero que vocês tenham entendido. Se restou alguma dúvida, vocês me mandem essas dúvidas que eu prontamente respondo, certo? Então fiquem bem, até a próxima aula, tchau.